Mas hoje o maior destaque da nossa edição, além das notícias do dia a dia, Edinho, a pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, um trabalho, né? Instituto Paraná Pesquisas, Jornal Atos, e a primeira pesquisa oficial da cidade de Pindamonhangaba para a corrida eleitoral do ano de 2024. Essa pesquisa aponta os primeiros índices oficiais aí com levantamento registrado em cartório que levam em conta as respostas de 500 eleitores ouvidos nas ruas de Pindamonhangaba. A pesquisa ela foi registrada no número 147/2024 no Tribunal Superior Eleitoral. Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 17 de fevereiro de 2024 e, de acordo com o levantamento da Paraná Pesquisa, os 500 eleitores ouvidos garante ao levantamento, a pesquisa, um grau de confiabilidade, um grau de confiança de 95% para uma margem de erro de aproximadamente 4,5 percentuais para mais, para menos nos resultados gerais. O cenário eleitoral de Pindamonhangaba tem pontuado alguns nomes, alguns estão aparecendo de uma forma mais corriqueira, outros são nomes que também a Paraná Pesquisas fez uma avaliação nesse cenário municipal e foi indicando. Então a gente tem alguns cenários para apontar para você. O Edinho vai colocar na tela a imagem e a Cassiane vai passando para a gente aqui esses dados, Cassiane. E aí, antes dos números colocados pela Paraná Pesquisa, os nomes, melhor dizendo, colocados pela Paraná Pesquisa, a primeira avaliação feita é a avaliação, Cassiane, espontânea. O que é a avaliação espontânea? É aquela em que o entrevistado pode indicar qualquer nome possível. Qualquer nome possível não, qualquer nome mesmo. Por exemplo, só para a gente colocar rapidinho, tem pesquisa espontânea que tem nomes, e isso já aconteceu em algumas cidades da região, de políticos que nem vivos estão mais. Mas essa é uma ideia para a gente poder fazer uma leitura do nosso, né, do eleitor de Pindamonhangaba, no caso, para saber como ele está acompanhando esses nomes. Cassiane, vamos começar com os dados da pesquisa espontânea entre os prefeituráveis ou para a Prefeitura de Pindamonhangaba na eleição 2024. Francisco, o primeiro nome que a gente tem aqui é do Dr. Isael Domingues. Ele aparece em primeiro lugar, sendo citado ali, e o percentual dele é de 7,6%. A gente sabe aqui que o Isael ele não é um nome para disputar essa eleição. Ele não pode disputar, né, porque ele já está ali no seu segundo mandato. Mas seguindo dele, temos ali o segundo lugar, Ricardo Piorino, com 4,6%. Ele que é o vice-prefeito, está ali em segundo lugar nessa posição. Seguido por Vitor Ardito Lerário, com 4,2%, e logo em seguida, Erivelto Vela, com 3,6%. O próximo nome é Rafael Goff, com 0,6%, Paulo Torino, com 0,4%, e outros nomes citados representam 0,6%. Sobre o percentual daqueles que não sabem ou não responderam, equivalem a 72,4%, e 6% disseram que vão votar branco ou nulo. Eu vou pedir para o Edinho manter essa imagem, Edinho, para a gente poder falar sobre ela rapidamente aqui, porque, olha só, essa avaliação, como a gente estava falando, né, o eleitor ele fica livre para colocar o nome que quiser, e é claro que estamos num período ainda pré-eleitoral. Isso faz com que, isso deixa um pouco claro, que o eleitor ele está ainda esquentando o motor no acompanhamento dos nomes com relação à eleição de Pindamonhangaba. E nesse caso, a gente tem algumas avaliações a fazer. Primeira delas, né, essa situação do ainda ser, entre aspas, tá, gente, cedo, faz com que muitas pessoas, ao não terem nomes apresentados, porque lembrando, na pesquisa espontânea, os nomes não são apresentados, apenas o entrevistador chega e faz a pergunta: quem você acha que deve ser o prefeito, ou em quem você vai votar para prefeito no dia 6 de outubro. Não tem apresentação de nomes. Por isso faz com que o alto índice de não sabem ou não responderem, né, 72,4%. Aí a gente vai fazer uma outra avaliação dentro desse grupo, que é aqueles que estão um pouco mais alinhados aos nomes.
E aí, quando a gente vê que o nome mais citado é o do atual prefeito, Israel Domingues, ele tem algumas indicações nisso. Primeira delas, de um alto índice de aprovação do governo. Se o prefeito, que não pode sair mais como candidato, é o mais citado entre esses nomes, mostra que, olha, teve uma avaliação positiva. E daqui a pouquinho a gente vai falar exatamente sobre a avaliação positiva. E o grupo do prefeito, hoje, o prefeito ele trabalha com, lógico, né, tem uma perspectiva de manter o seu grupo numa sucessão. Ele hoje tem como seu nome ainda não oficial, lembrando, todo mundo é pré-candidato, né? Tem como seu nome próximo Ricardo Piorino. E o Ricardo Piorino, nessa avaliação, aparecendo na espontânea como o segundo mais votado. Ou seja, se a gente fizer uma nova avaliação sobre atual governo / nome que deve ser proposto para a tentativa de sucessão, a gente tem um número ainda maior dessa aprovação, né? Você junta ali os 7,6% de Israel com os 4,6% de Piorino. Então, essa primeira avaliação espontânea, ela é muito positiva para o grupo de Israel. E aí, num terceiro momento, a gente tem Vitor Ardito Lerário, ex-prefeito de Pindamonhangaba, aparecendo com 4,2%, é uma porcentagem alta também, mas Vitor Ardito ainda é uma interrogação. Quem acompanha em Pindamonhangaba acredita ser muito difícil o ex-prefeito concorrer neste ano. Não só sobre a questão, a gente estava até abordando aqui da idade, né, que para mim a idade ela é muito subjetiva, né? Tem gente aí com 80 anos, Edinho, que está com a saúde melhor que a minha, por exemplo. É claro que não é muito difícil ter uma saúde melhor que a minha ultimamente. Mas quem acompanha acredita que o ex-prefeito seria muito difícil ele disputar para esse ano. Mas esses índices que essas pesquisas apontam dão essa linha do peso que Vitor Ardito ainda tem sobre a cidade de Pindamonhangaba, sobre o eleitor de Pindamonhangaba. É um nome muito vivo na memória, né, na primeira memória do eleitor. Aliás, essa é uma palavra a se dizer. A pesquisa espontânea, ela trabalha com a primeira memória. Então, quando você fala prefeito em Pinda para a próxima eleição, esses nomes são as primeiras memórias, aquilo que veio à cabeça. Na sequência, a gente tem o Erivelto Vela, né? Erivelto, que é do PT, é hoje considerado o principal, vereador, aliás, principal nome da oposição na cidade de Pindamonhangaba, e esse 3,6 significa, sim, que há uma posição da oposição dentro da cabeça do eleitor hoje em Pinda. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do Vela, tá? Outros nomes vão aparecendo aí, mas hoje não chegando a 1%. Mas, por exemplo, quando você tem o ex-vereador Rafael Goff, que é um jovem ainda, né, dentro desse cenário, a gente entende também que Rafael Goff, o próprio Paulo Torino, são nomes aí que estão um pouco mais presentes na cabeça do eleitor. Mas vamos dar sequência, Cassiane. E aí, agora a gente vai falar sobre a questão da pesquisa estimulada, ou seja, aquela que apresenta nomes aos eleitores. E 2 cenários foram trabalhados nesta linha da pesquisa. E o primeiro deles a Cassiane vai apresentar aqui, que ele traz mais nomes. É uma pesquisa, um apontamento um pouco mais amplo, com as sugestões de alguns nomes que mesmo algum deles ainda não sendo citados como candidatos, mas aquilo que o cenário político pode apontar como possíveis prefeituráveis. No primeiro cenário da estimulada, então, a gente tem ali em primeiro lugar aparecendo Vitor Ardito Lerário com 27,6%. Depois, seguido de Ricardo Piorino com 18,6% e Erivelto Vela com 16,6%. Rafael Goff segue em sequência com 9,2% e Paulo Torino com 6%. Padre Afonso Lobato, do Podemos, está com 4,2%, a professora Érica Cândido com 4%, e aqueles que não souberam responder ou que não responderam representam 5,6% do pessoal entrevistado. Já os que responderam que não vão votar em nenhum, vão votar branco ou nulo, é 8,2%.
Aí a gente começa a se aproximar um pouquinho mais aí do que a gente pode ter nas eleições com relação aos nomes, né? Mesmo citando aqui o ex-prefeito Vitor Dito Lerário como alguém que o cenário político coloca que dificilmente deve participar. Mas olha só, quando o ex-prefeito... E aí, lembrando, é uma pesquisa que agora não tem Israel, diretamente falando. Não tem Israel. Mas tem Vitor Dito Lerário, tem Ricardo Piorino, Erivelton Vela, Rafael Goff, Paulo Torino, o padre Afonso Lobato, a professora Érica Cândido, entre os possíveis prefeituráveis, né? A professora Érica Cândido e também o Vitor Dito Lerário e o próprio padre Afonso, né, padre ex-deputado, já teve em outras eleições, inclusive na cidade, principalmente na cidade de Taubaté. A gente tem alguns desses nomes colocados como possibilidades, né? Não são os nomes mais debatidos na rua hoje. Por isso, daqui a pouquinho a gente vai ter um outro cenário, tá? Mas só para citar, a professora Érica Cândido, ela faz parte hoje ela faz parte de um universo que ganha algumas discussões sociais, mas ainda precisa de mais campo para esse debate, que é um campo, né, da esquerda, que debate principalmente linhas ideológicas dentro do PSOL. Tá? O padre Afonso Lobato, olha, eu acho que é um nome que dificilmente vai estar nessa disputa. Posso queimar a língua. Dificilmente vai estar nessa disputa, mas também cá está entre os possíveis. E aí vem a situação de Vitor Dito Lerário. Como eu já disse, Vitor Dito é um nome muito quente na memória do eleitor de Pindamonhangaba. Vitor Dito, para o eleitor, aquele que não é tão próximo das discussões políticas municipais, muita gente acaba fazendo uma confusão, porque mesmo Israel Domingues estando no seu segundo mandato, né, só lembrando, ele está no 8º ano de mandato, Vitor Dito fez parte de um histórico muito recente. Era o prefeito antecessor de Israel, era prefeito quando Israel Domingues era vice e secretário de saúde, e teve esse racha político, que mesmo no racha político, o eleitor de Pindamonhangaba, que ainda fica um pouco mais distante dessa questão política municipal, ainda acaba ligando. É meio estranho pra gente que acompanha mais de perto, mas ainda acaba ligando o próprio nome de Vitor Dito ao cenário atual. A política atual, a administração atual com alto índice de aprovação do governo de Israel Domingues. Então, Vitor Dito tem uma questão histórica e tem uma questão de não estar tão longe da Pinda atual. Não politicamente, mas cronologicamente. Por isso é um nome muito forte. Eu realmente estou curioso para saber como o Vitor Dito recebeu o Jornal Atos de hoje e abriu as páginas onde estão, a página onde está divulgada a pesquisa. Eu realmente queria ser uma mosquinha ali para saber como o ex-prefeito recebeu esses números da pesquisa no cenário 1. Agora a gente vai para o cenário 2. E aí o cenário 2 ele está mais próximo àquilo que está sendo o debate do dia a dia, com menos nomes, certo? E, inclusive o próprio Vitor, a gente já faz um breve spoiler aqui, que Vitor Dito não está nesse cenário 2, exatamente por essa questão de que o cenário político hoje de Pinda aponta que dificilmente Vitor vai estar nessa disputa. Então a gente tem nomes mais citados quando o debate é sobre a questão dos prefeituráveis, não é, Cassiane? É isso mesmo, Francisco. Nesse segundo cenário da estimulada, a gente tem ali em primeiro lugar, como mais citado, Ricardo Piorino, com um número de 28%. Ele é seguido por Erivelto Vela, com 24,4%, e depois Rafael Goff, com 17,2%. Paulo Torino está ali com 10,6% e as pessoas que não souberam responder em quem vai votar é 7%. Já para aqueles que disseram que vão votar branco ou nulo, representam 12% dessa pesquisa, 12,8%. Então, como a gente estava citando, é uma pesquisa com menos nomes, né? E aí fica um pouco mais próximo, pelo menos é disso que a política de Pinda fala hoje, que está bem mais próximo do que podemos ter, do que deveremos ter em outubro deste ano, tá? Então, tá lá Piorino, tá lá Vela, Rafael Goff e o Torino. E aí, nesse índice, a gente tem os números mais elevados, né? E o apontamento de Ricardo Piorino, hoje,
possível nome do governo Israel Domingues para uma tentativa de sucessão? É o atual vice? É alguém muito presente no governo atual? É alguém que, num primeiro momento, principalmente no primeiro mandato, foi o braço político de Israel? Que o Israel hoje está muito mais político, né? Está muito mais já com uma facilidade desse discurso, dessas discussões no cenário político. Mas o Priorino hoje aparecendo com esses 28% dão uma linha daquilo que se tem colocado em Pindamonhangaba como um certo favoritismo. Mas não é, essa política está pontuando aquilo do o jogo acabou. E é importante a gente ver que fazer essa leitura sobre essa pesquisa. Então o Priorino, é lógico que ele vai ter o fato de ter Israel no seu palanque, o fato de ter um trabalho realizado nos últimos 8 anos em Pindamonhangaba, com o Priorino presente, tá, gente? Não é aquele vice que aparece de uma hora para outra, apareceu um vice aqui, é o vice da gaveta, tem vice de gaveta ainda, sabe o que é vice de gaveta? É aquele que, olha, é o famoso assim, fica aqui, só não atrapalha. Priorino não é esse, aliás, que tem de vice que atrapalha, né? Mas o Priorino não tem se mostrado assim, é alguém presente, pro bem e pro mal, porque, é claro, vai haver rejeição, vai haver discussão, aliás, a gente vai falar de rejeição daqui a pouco, mas o Priorino tem se mostrado essa pontuação dele, de que deve, lógico, colher os frutos do atual governo de Pindamonhangaba, que tem sido um governo de muita construção, a gente tem debatido bastante Pinda aqui no Atos no Rádio, mas vai ter que trabalhar bastante, tem muito trabalho por aí. Principalmente quando a gente olha o segundo pontuado nesse levantamento, né, nesse cenário 2 da pesquisa, que aponta com o Vela com 24%. E aí eu queria falar sobre essa situação do Vela. O PT tem muita dificuldade na região. Estamos numa região metropolitana do Vale do Paraíba, e Pindamonhangaba não tem um cenário diferente, que é uma região muito mais propensa à direita, né? Uma região muito, e as eleições de 2022 mostraram isso, né? Tarcísio e o próprio Bolsonaro, mesmo derrotado no país em geral, mas o Tarcísio vitorioso, estiveram uma esmagadora votação na nossa região, tá? E o PT tem uma dificuldade extrema. O pessoal do PT vai falar se eu estou errado aqui. Guaratinguetá, a própria pessoal de Lorena, né? A professora Brazuna, por exemplo, fez um trabalho na última eleição. E há uma dificuldade pela rejeição do partido na nossa região. Só que Pindamonhangaba tem uma situação, que é a questão dos metalúrgicos. E Vela é muito presente na questão dos metalúrgicos. Pindamonhangaba tem um cenário industrial forte, um polo industrial muito forte. Então, claro, temos 221 dias para acompanhar, temos a campanha oficial para acompanhar, mas o Vela, no meu ver, ele está além daquilo que partido poderia entregar a ele e que o cenário regional poderia entregar a ele. Tá? É um cenário muito diferente esse do PT / esquerda em Pindamonhangaba. Né? Então vamos dar sequência agora aqui, e aí a gente vai falar sobre um outro ponto que decide a eleição, que é a rejeição. Na rejeição aparece aqui em primeiro lugar Erivelto Vela com 28,6%, seguido por Vitor Ardito Lerário com 26,2% e depois Ricardo Priorino com 15,4%. O padre Alfonso Lobato está com 14%, a professora Érica Cândido com 12,8%, Rafael Goff com 12,2%, Paulo Torino com 11% e aqueles que não sabem ou que não responderam representam 15,6%. Os que disseram que poderiam votar em todos representam 5,8%. A gente ressalta aqui que nessa categoria específica da pesquisa, cada entrevistado poderia citar mais de um nome, mais de um candidato. Porque a rejeição, né? Por que você pode colocar mais de um nome? Porque a apresentação era, olha, entre esses nomes aqui, em quem você não votaria? A pergunta é essa. E aí a gente tem muita coisa porque rejeição define eleição. Por que rejeição define eleição? Porque no momento de afunilar, no caso das cidades menores, não há a possibilidade de segundo turno. Né? Mas quando você vai afunilando, segundo turno afunilou, jogaram dois candidatos. Mas esse afunilamento ele pode vir também com a aproximação do dia 6 de outubro.
população tá lá, tá acompanhando. Opa, tem uma pesquisa aqui mostrando o candidato A, o candidato B estão mais forte. Eles continuam. E aí eles vão tendo ainda mais votos enquanto mais, né? Perspectiva de votos enquanto a eleição se aproxima. E aí na hora de se afunilar, às vezes o eleitor que votaria no candidato C prefere votar no candidato A pro B não ganhar. Gente, é só a gente acompanhar o que tivemos nas eleições de 2022. O que definiu o voto foi rejeição. E aí nós temos esse cenário. Edinho, vou de mais uma vez aqui a imagem, porque a porcentagem é importante nessa discussão. Quando a gente tem Vitor Ardito Lerário, lembrando, no primeiro cenário, né, o Cassiane, foi o mais citado. O ex-prefeito Vitor Ardito, aparecendo com 26%, ele é o segundo com maior rejeição hoje, pelo menos, né, de acordo com a Paraná Pesquisa Paraná Pesquisas Jornal Atos, o Vitor Ardito Lerário aponta que há um público que, ao mesmo tempo que entende Vitor Ardito como alguém importante para o cenário político, há um público que lembra que Pindamonhangaba saltou a qualidade administrativa de uma forma muito clara, regionalmente falando também, nos últimos 8 anos. A Pinda de Vitor Ardito era muito ela estava numa situação muito mais aquém do que a Pinda de hoje. A cidade realmente evoluiu. Você de Pindamonhangaba que pode estar acompanhando, Francisco está falando que aqui é mil maravilhas. Não é? Cara, claro que não é. Claro que não é. Claro que vai ter problemas. Claro que é preciso melhorar as situações e é preciso você de Pindamonhangaba ir lá e botar o dedo na ferida. Mas essa avaliação vai fazendo sobre Vitor, a avaliação sobre a rejeição de Vitor Ardito é muito sobre a Pinda que mudou. A Pinda de 2017 para cá, que mudou bastante, que cresceu muito, que economicamente deixou Taubaté para trás. E aí tem outros nomes sobre rejeição que eu queria falar aqui, antes de falar do próprio Vela, o Ricardo Piorino. Aí ele vem trazendo a rejeição do governo. Claro que tem a questão pessoal também, vai ter a sua rejeição, mas aí tem uma questão da própria rejeição de governo, tá? Por isso atingiu 15%, o que é lógico que é normal, né? Quem está no governo hoje está no foco das críticas, está no foco dos apontamentos de quando não há alguma coisa não dando certo na cidade de Pindamonhangaba. Então, no caso, o Piorino vai reunir essa rejeição ao governo. Padre Afonso Lobato é aquilo que a gente falou. É um nome com uma rejeição grande, porque já passou por outras eleições, já teve trabalho como deputado federal e se tivesse uma rejeição menor, teria sido eleito em outras oportunidades. Tá? Até por isso eu acho muito difícil dele aparecer. O da professora Érica Cândido é muito rejeição daquilo que a gente falava sobre um cenário à direita. Certo? Então me parece estar nessa linha. Quando ela aparece com uma rejeição de 12,8%, não é o foco sobre a professora, talvez, mas sim muito mais um foco ideológico e sobre seu partido. Aí há outros nomes aqui, como Rafael Goff, o próprio Paulo Torino, mas eu queria focar aqui no Erivelto Vela. Porque, primeiro, há essa rejeição parecida com a questão da professora Érica Cândido. É a rejeição também ao PT, certo? De novo, Pinda, como toda a região, cenário à direita, um foco ideológico muito contrário àquilo que o PT tem colocado nas suas, mesmo sendo o PT casa de Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, mas o PT tem uma rejeição muito grande. Citei Alckmin porque faz parte do governo, mas Alckmin não é PT, lembrando, né? Mas Vela também tem uma alta rejeição pessoal. E ela também veio porque, de uma forma até corajosa, se coloca como o maior opositor de um governo que tem um alto índice de aprovação. Então, até por isso, vai ter que amargar esse alto índice de rejeição, vai ter que trabalhar com isso, tentar reverter isso. Então, há uma questão com relação a Erivelto Vela, de ter, primeiro momento, surpreendido com sendo lembrado no cenário 2, com um bom índice, mas
vai ter que reverter aí esse alto índice. É hoje, de acordo com o Paraná Pesquisas, que ouviu 500 pessoas, com fiabilidade de 95%, né? Erivelto Vela aí com maior rejeição em Pindamonhangaba. E aí, fora a eleição, nós temos a questão do governo e a avaliação do eleitor de Pindamonhangaba, do morador, nesse caso, de Pindamonhangaba, sobre o governo de Israel Domingues. Bom, segundo os entrevistados, 15,2% avaliaram o governo como uma gestão ótima. Já 34,2% avaliaram como uma gestão boa. Esses dois, juntos, representam 49,4% dos entrevistados. Já 31% disseram que o governo é regular, 6% disseram que o governo é ruim, 11,2% disseram que essa gestão é péssima. Juntando quem considerou a gestão ruim com quem considerou a gestão péssima, isso representa 17,2% dos entrevistados. 2,4% disseram que não sabem ou não opinaram com relação a essa questão. Agora, desses entrevistados, a gente pode considerar aqui que 64% aprovam o governo, 32,2% desaprovam e 3,8% não sabem ou não opinaram. 64% aprovando o governo de Israel Domingues, né? É algo que aproxima muito daquilo que havia uma perspectiva, há uma perspectiva desse governo chegar ao final do mandato com uma possibilidade aí de 70%, algo assim. É uma alta aprovação. Por quê? Porque é uma cidade muito política, é uma cidade de política efervescente. Então, por isso, esse alto índice, esse 64% é um alto índice. Mas, dentro daquilo que foi apresentado, poderia até ser maior. Tá? É claro que, como a gente disse, durante todo esse levantamento, houve algumas surpresas, né? Com até mesmo os nomes da oposição tendo um índice um pouco maior do que se esperava. Um outro nome, que é um nome de hoje, que estava quase como outsider, né, quase como um fora, que é o do ex-prefeito Vitor Edito, aparecer também com uma boa pontuação, mas quando a gente vê aqui esses 64% de aprovação num geral, está dentro daquilo que o governo de Pindamonhangaba projetava. Dá para crescer mais perto das suas perspectivas. Agora, rapidinho aqui, quando a gente pega o cenário do governo de Pinda, entre ruim e péssimo, e aí ele chega a 17,2%, ele está muito próximo à rejeição de Peorino, que é aquela ligação que a gente fez sobre Peorino hoje, vai passar a focar, a personificar a questão eleitoral do governo de Israel Domingues. Então vocês entendem que é um cenário não muda muito, lógico que está uma pontuação de 1 ponto alguma coisa entre a rejeição de Peorino e a rejeição deste governo, né? Você está falando, Francisco, de 17% de rejeição, quando no final, no geral, o que desaprova bate 32%. Sim, eu estou citando o ruim e o péssimo, porque entre o desaprova e o aprova, tem, lembrando aqui, um índice altíssimo de 38% da população que acha regular o atual governo. Então esse regular vai dividir entre aprova e desaprova. Olha, gente, esse foi o trabalho realizado, como a gente disse, entre os dias 17 e 22 de fevereiro, e há uma pontuação que eu queria lembrar. Este levantamento foi feito durante o período em que Israel Domingues recebeu uma sentença de condenação no seu contrato com uma empresa para, no ano de 2018, né, para o trabalho de reforma administrativa. Israel Domingues até está conseguindo, de uma certa forma, suspender o processo judicialmente. A sua defesa vai apresentar oralmente os argumentos a favor de Israel Domingues agora para uma nova sentença. E quando a gente está falando, quando eu estou falando, citando essa questão, é que porque o nome de Israel estava em meio a uma notícia muito negativa durante esse levantamento. O nome de Israel foi para a imprensa regional, inclusive manchetado pelo jornal Atos, por essa condenação. Era um nome que estava diretamente ligado a uma notícia ruim para esse período. Por isso esse alto índice de aprovação também me surpreende pelo momento, não pelo trabalho realizado pela prefeitura. 500 pessoas foram ouvidas, então, entre os dias
1722. Essa pesquisa, mais uma vez citando, foi registrada sobre o número 147/2024 no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Lembrando que esta foi a primeira pesquisa oficial realizada em parceria do jornal Atos, e o trabalho tem um prognóstico de ouvir eleitores de outras cidades no período pré-eleitoral e, claro, no período eleitoral, quando já teremos a corrida às eleições de forma oficiais. Isso deve acontecer após as convenções partidárias.